Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Vamos a uma notícia muito interessante para esses nossos dias lá de Jerusalém. Que eles estão se preparando para comemorarem o Jubileu da Vitória, ou seja, 50 anos. Isso desde que eles retomaram Jerusalém Oriental em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Escute aqui a matéria. À medida que a celebração do Jubileu de Jerusalém se aproxima, o parlamento israelense, pela primeira vez, propôs a criação de um órgão governamental focado no fortalecimento da conexão entre o Estado judeu e o seu local mais sagrado, ou seja, o Monte do Templo. Este movimento gerou raiva entre os políticos palestinos, que acreditavam que os recentes esforços da ONU para apagar essa conexão judaica haviam sido bem-sucedidos. Então, os judeus eles estão criando um órgão exclusivamente para lidar com o Monte do Templo, ou seja, visando já a construção do terceiro templo. Então, imagine aí o que vai acontecer daqui para frente. Os árabes atacaram a proposta do Knesset, que é o parlamento israelense, alegando que o local é sagrado exclusivamente para o Islã. Olha aí a audácia deles. Ahmad Tibi, da lista conjunta árabe, denunciou a fundação na audiência do Knesset, declarando: a mesquita de Al-Aqsa e o santuário sagrado, o Domo da Rocha, e toda aquela terra circundante são sagrados para o Islã e são todos uma mesquita islâmica. Quer dizer, os judeus não têm direito a nada ali. Foi o que a Unesco disse, o que a ONU disse, mas quem manda ali é Deus. Um ativista israelense, Yehuda Glick, ele tem defendido a oração universal no local por muitos anos e ficou entusiasmado com esta notícia de que vai ser criado um setor só para lidar com o Monte do Templo. E ele diz: depois de muitos longos meses, estou contente que nossos esforços tenham finalmente produzido frutos. Este é um bom momento e graças a Deus que finalmente chegou, embora 50 anos de atraso. O governo israelense reconheceu que o Monte do Templo é nosso local nacional. O movimento surge quando Israel está prestes a celebrar o Jubileu de Jerusalém, o 50º aniversário da conquista da Força de Defesa Israelense em toda a cidade durante a Guerra dos 6 Dias em 1967. Em uma reunião de gabinete na semana passada, a ministra de Cultura Miri Regev revelou o logotipo para a ocasião, explicando sua importância. Você está vendo aí o logotipo do aniversário do Jubileu de Jerusalém. E ela diz: o logotipo mostra a verdadeira história de Jerusalém. A base do dígito 5 é uma harpa, reminiscência de Davi, rei de Israel, que fundou Jerusalém como nossa capital eterna há 3.000 anos. A cabeça do 5 é um leão, o símbolo da cidade moderna de Jerusalém. E quem manda ali é o leão da tribo de Judá. O fato de Jerusalém ter sido libertada deve ser, acima de tudo, disputa política, disse Regev aos ministros. Estou triste que qualquer israelense, seja da direita ou da esquerda, esteja incomodado com isso. E ela continua: os laços da nação judaica a Jerusalém são talvez os mais profundos que alguma vez houve na história entre um povo e uma cidade. Se não pudermos dizer que libertamos Jerusalém de gerações de conquistas estrangeiras, como podemos reclamar contra o resto do mundo por não reconhecer nossas conexões intrínsecas com a cidade? A Regev estava se referindo a uma série de resoluções da Unesco no verão passado que tentou apagar qualquer conexão entre judaísmo e seus locais mais sagrados, renomeando-os em árabe, enquanto culpando Israel inteiramente pelo conflito na região. E o interessante é que a Guerra de 6 Dias
quando os soldados israelenses conseguiram reconquistar Jerusalém Oriental, e eles choravam porque passaram muitos anos sem colocar os pés ali, e naquela época eles poderiam ter destruído o Domo da Rocha, porque eles tinham conquistado a batalha. Mas o governo israelense não permitiu que os judeus orassem no monte do templo, logo após a Guerra dos 6 Dias. E aí deu o controle daquela área, o acesso a ela, a uma autoridade muçulmana chamada Waqf. Dessa forma, os judeus foram permitidos visitar, mas não orar no monte do templo. Israel é uma democracia. Eles poderiam ter destruído o Domo da Rocha e acabado com essa história. Mas tudo tem um propósito de Deus, porque não era a época da destruição do Domo da Rocha. A única coisa que nós sabemos é que será reconstruído um templo ali naquele monte. Se o Domo da Rocha vai ficar de pé ou não, se o templo vai ser no lado oriental, no lado sul, no lado norte, não sabemos. Mas que vai ser construído, vai ser. E quem vai mandar construir é o Anticristo. E quando já estiver tudo pronto, em 3 anos e meio, ele vai sentar lá dentro do templo e exigir adoração, querendo parecer Deus. E neste momento os judeus irão dizer que não adoram homem nenhum. Aí cumprir-se-á Mateus 24, quando é dada a ordem para quem estiver no telhado não desça para pegar coisa alguma, quem estiver no campo não volte e fuja para as montanhas. E ai das mulheres grávidas, porque aquela região é montanhosa, não dá para uma grávida estar subindo aqueles montes. E que não aconteça no sábado, porque no sábado a lei judaica diz que eles só podem caminhar 1000 metros. Então é neste momento que cumpre-se a Mateus 24, da perseguição dos judeus. E em Apocalipse fala que só 1/3 dos judeus irão reconhecer o verdadeiro Messias, Jesus Cristo de Nazaré, já na reta final, ali do Armagedon, quando todo o exército cercar Jerusalém para ser destruído. E aí Jesus volta com os santos que foram arrebatados, destrói o anticristo e o falso profeta, joga-os no lago de fogo e implementará o milênio. Então essa é a história da humanidade, essa é a história de Israel, que ele vai ter que passar pela angústia de Jacó. Mas lá no final, reconhecerão o verdadeiro Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Estamos vivendo tempos únicos, onde as profecias estão acontecendo uma a uma, aos nossos olhos, nos noticiários. Por isso, não perca tempo. Esteja cada dia mais próximo do Senhor, lutando contra tudo que for contra a palavra de Deus. Ou nós nos seguramos firmes no Senhor, ou vamos ser deixados para trás. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.